começando mais o programa Hora do Enem pela TV Escola, o programa que vai dar aquela forcinha para as provas nacionais do ensino médio no final do ano. Estamos conectados mais do que nunca porque queremos ver você preparado para o Enem para a vida, sabendo lidar da melhor forma possível com a prova, com a sua mente, com o seu psicológico e com as suas emoções. Queremos você indo muito mais além dos conhecimentos gerais necessários para o exame do ensino médio, que liga você ao ensino superior. No programa de hoje vamos conversar com o ator Daniel Del Sarto. Você vai saber como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir a teleaula do dia, apresentado pelo Landy Vieira, uma super aula temática de filosofia, abordando UME, Descartes e Revolução Copernicana. E você ainda vai ter um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial e inspiradora de estudantes como você. Hoje, a Tamires Mauriz. Então, pegue o material, concentre-se, tire qualquer distração do seu lado e fique ligadinho, porque está na sua hora, a hora do Enem. E na conversa de hoje, uma presença muito especial do cantor e ator Daniel Del Sarto. Tudo bem, Dani? Bem-vindo à Hora do Enem! Salve, salve, Tati! Grande prazer estar com você aqui. Salve, salve a todos! Obrigada pela presença. Queria saber um pouco de como que foi na época que você prestou vestibular. Pois é, foi um segundo grau bem atribulado, assim. Eu estava numa fase cheia de ansiedades, porque eu não tinha elegido ainda para mim o que eu queria fazer. Quer dizer, eu sabia o que eu queria fazer, mas não se encaixava nos cursos, né? Eu queria ser artista, queria cantar, queria atuar, e existia uma pressão, né, para prestar o vestibular, para escolher uma carreira. E eu acabei escolhendo comunicação para fazer publicidade, mas foi uma época bem atribulada, assim. Então, algumas coisas me ajudaram demais e outras me atrapalharam. E aí, na medida do que for bacana, eu quero compartilhar aqui com você e com a sua bela audiência para ver se eu consigo somar, né, nesse momento tão especial e tão complexo. Com certeza. Como que você soube lidar com a ansiedade, enfim, com todos esses desafios? Olha, eu acho que naquela época, no geral, eu lidei mal, porque era bem pesado para mim, porque existia uma pressão que eu acho que muitos devem sentir essa pressão em casa, né? Pelos pais ou pelas pessoas que educam, que criam, porque também ficam ansiosos. E eu tinha essa pressão, eu já tocava, eu já cantava lá nos bares da Tijuca, o bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, eu sabia que eu queria seguir isso, mas existia essa exigência de ter um curso superior. Então, em algum momento, eu tive meio que uma crise de pânico mesmo. Encontrei uma coisa que me ajudou muito, que foi a terapia. Minha mãe é psicóloga e ela sempre me dizia, desde muito pequena, falou, quando você precisar, quiser conversar, quiser se aprofundar, né, se autoconhecer. E eu sempre rejeitava, e nesse momento, eu devia estar ali com 15 para 16 anos, que é bem essa fase, né? Sim. E aí eu estava bem ansioso e eu fui atrás disso e encontrei uma analista maravilhosa que me ajudou muito. E desse período todo, eu já recebi alta, mas até hoje eu faço algumas consultas com ela e acho a psicanálise incrível, que me trouxe também a meditação, todas as ferramentas para a gente ter um pouco mais de calma. Porque eu acho que a nossa mente, ela é muito perversa. Sim. Ela serve para as coisas práticas, ela serve para as coisas técnicas. Quanto mais afiada ela está, melhor, né? Quanto melhor a gente dorme, quanto mais tranquila ela está afiada para aprender, para digerir. Quando a gente dorme, a gente aprofunda aquilo que a gente leu, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente buscou. Mas, ao mesmo tempo, se ela não está domada, ela toma conta da gente e começa com aqueles pensamentos. Não vai dar certo, você vai ficar nervoso, o que você vai fazer da sua vida se der errado, se você não passar, é a sua última chance. Tem esses pensamentos que vão tomando conta de você. Então, eu acho que tudo que eu gostaria de passar para quem está nesse momento é procurar coisas que te deixam com mais calma. Porque a calma é o lugar onde a gente pode usar melhor todas as nossas faculdades. Daniel, muito fácil dizer, mas como é que eu vou procurar calma? Então, acho que assim, tem algumas teorias. Para mim, a teoria do golfinho, que o parque aquático, né, o golfinho faz uma gracinha e aí ele ganha um peixinho. Aí ele faz um saltinho, ele ganha um peixinho. E eu acho que a nossa mente, ela funciona um pouco assim, com a recompensa. Então, a gente ter formas de... Até eu lembro da minha época que dizia isso. Quando você estiver estudando, a cada 60 minutos, a cada 45 minutos, a cada 1h30,
dê uma pausa, levante, faça um xixi, beba uma água, ou quem gosta de café, mas também tem que ter cuidado com o exagero do café, porque ele também acelera aí. Verdade. Enfim, comer uma balinha ou uma coisa, às vezes, de açúcar, está cansado, mas também cuidar com os exageros, né? Porque café, açúcar, essas coisas, mas eu acho que assim, essa forma de você se recompensar, de você, poxa, agora cumpri uma parte, decorei aqui algumas coisas que eu não tinha como aprender, aprendi o que eu tinha como aprender e agora vou me recompensar, vou tomar uma água, vou olhar na janela, vou dar uma caminhada na rua, hoje em dia de máscara e tal, mas para você estar ventilando um pouco a sua cabeça e tirando você daquela pressão. Daquele foco, Existem os aplicativos, daquele foco, daquele estresse. Hoje em dia, a maioria das pessoas, né, tem acesso a algum tipo de celular, então tem alguns aplicativos de meditação gratuitos, tem alguns aplicativos de exercício, que é outra dica que eu queria dar, que me salvou muito. E eu não estou falando de malhação, de treino de academia, de personal trainer, não. Estou falando de você com o seu corpo, não interessa como você seja, qual a sua disposição física, qual é o seu tipo físico, mas você ter alguma rotina de se esticar, de se alongar, de suar um pouco. O suor, ele realmente é uma coisa milagrosa para a cabeça, para tudo. Que ajuda, tenho certeza disso, Dani. Dani, quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem, essas dicas valiosíssimas que te ajudaram, enfim, ser quem você é hoje e está super convidado para estar outras vezes aqui com a gente. Muito obrigado, um beijo, sucesso a todos, tranquilidade e vamos em frente. Com certeza. Dani, muito obrigada pela presença. Gente, esse foi o ator e cantor Daniel Del Sarto aqui na Hora do Enem. Vamos falar do nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Está disponível para todo o Brasil e para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br e saiba como aderir a esse curso que você pode estudar de qualquer lugar. Essa é a parceria da TV Escola, Colégio 24 Horas e do QG do Enem, disponibilizando uma plataforma de curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais, além de exercícios, material de apoio, mini simulados inteligentes e uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando os conteúdos cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades, que facilita a compreensão de tudo. Tudo isso para te levar num caminho mais rápido para o seu sonho. E para você agora mesmo entrar no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí com a teleaula do dia, uma super aula temática de filosofia, UME, Descartes e Revolução Copernicana. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. Vamos lá, é com você, Lande! Hora do Enem no ar, hoje é dia dela, a filosofia. Vem pra cá, professor Arthur Soares. E aí? Tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Sempre bom ter você aqui. Sempre um prazer. Professor, hoje você trouxe uma questão que o tema é a natureza do conhecimento humano. Exatamente. Mas e aí, professor, do que se trata? Vamos por partes, né? A gente está falando da natureza não no sentido de natureza, vida natural. A gente está falando de qual é a essência, qual é a base do conhecimento humano, como é que acontece o conhecimento humano. Mas, de maneira geral, a gente vai ver hoje na questão que são duas grandes teorias que concorrem, o empirismo e o racionalismo. E tem grandes pais, né? Os maiores filósofos da história estão nessas duas correntes. A gente vai ver hoje o Descartes, do lado dos racionalistas, e o Hume, do lado dos empiristas. Então, professor, explica para quem está em casa quem foi René Descartes. René Descartes é o pai do racionalismo, mas ele não é só o pai do racionalismo, ele é o pai da matemática moderna, ele é o pai da filosofia moderna. Basicamente, o período moderno, a modernidade, deve muito a esse cara, porque ele que estruturou, basicamente, a nossa maneira de usar a razão para obter conhecimento, por isso o nome racionalismo, certo? Descartes, ele estudou direito, ele foi um grande matemático, ele tem várias áreas do conhecimento onde ele tentou desbravar. Mas ele é principalmente conhecido dentro da filosofia, da teoria do conhecimento. E aí também temos Hume. E David Hume, ele foi um estudante prodígio, assim, ele entrou na faculdade com 12 anos, 13 anos, um negócio absurdo. E ele se dedicou ao estudo de direito, mas quando ele começou, ele dizia que ele não conseguia largar a filosofia e acabou virando filósofo.
Agora, para a galera que vai fazer o Enem, o que ela precisa saber sobre o assunto? Olha, para a gente saber sobre a teoria do conhecimento, esses dois autores são os clássicos, né? Eles são tipo polos opostos. O Descartes representando os racionalistas e o Hume representando os empiristas. O que essas duas correntes vão tratar? De como a gente adquire conhecimento. Vamos começar pelos empiristas, o representante é o Hume. Para os empiristas, todo o nosso conhecimento, todas as nossas ideias vêm da nossa experiência, ou seja, vem de alguma coisa que a gente percebeu, ou alguma coisa que a gente viu, ou alguma coisa que a gente ouviu, sentiu o cheiro, sentiu o paladar, ou sentiu o tato, mas os nossos sentidos é que formam as nossas ideias. Essa é a raiz do empirismo. Olhando já por Descartes, a gente pensa, você até falou do racionalismo. Ele até criticava, de certa forma, essa ideia dos sentimentos. Né? Claro, ele critica totalmente a ideia dos sentidos. Para ele, os sentidos enganam a gente. E isso fica óbvio quando a gente vê, por exemplo, uma ilusão de ótica ou uma ilusão sonora. Esses tipos de ilusões mostram pra gente que, olha, os sentidos enganam a gente. Então, quem é que nunca viu uma miragem, sabe? O sol parece que está fazendo uma poça d'água na rua e não está fazendo. Então, esse tipo de miragem, esse tipo de ilusão é o que vai fazer o Descartes não querer confiar nos sentidos para obter conhecimento verdadeiro. Show de bola. Então, partiu questão? Bora lá. Questão 30 do Enem de 2012, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Vamos lá, galera. O texto 1 é o texto do Descartes. E ele diz assim, tá nas Meditações Metafísicas, o texto mais famoso do Descartes. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então, o Descartes está dizendo nesse texto que a gente não deve confiar em quem já nos enganou uma vez. Ele mesmo vai usar a analogia, por exemplo, do empréstimo. Se eu empresto dinheiro para alguém e essa pessoa não me paga de volta, eu não vou emprestar dinheiro para ela de novo, eu não vou confiar nela de novo. É isso que ele está falando sobre os sentidos. O texto 2, ele é do David Hume e é o seu texto mais famoso. É uma investigação sobre o entendimento. O texto diz assim: sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar a nossa suspeita. Então, como um bom empirista, o Hume está dizendo o seguinte, olha, todas as minhas ideias têm que vir das minhas impressões, né? Impressões sensoriais. Então, por exemplo, agora eu estou te vendo e estou dando uma impressão visual de você. Certo. Se eu tenho uma ideia de Land na minha mente, é porque eu já vi o Land, eu fui impactado, eu fui impressionado por essa visão, certo? Então o Hume está dizendo, se eu tenho uma ideia que não parece ter vindo dos meus sentidos, que não parece que eu já ouvi, ou toquei, cheirei, ou sei lá, qualquer tipo de sentido, então essa é uma ideia falsa, essa é uma ideia que não tem fundamento. E aí, a pergunta, ela é assim, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, então a gente tem que comparar os textos e dizer o que Descartes e Hume acreditam. A letra A diz assim, eles defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. E essa é verdadeira para o Hume, é verdadeira para os empiristas. Mas Descartes nunca confiaria nos sentidos. Por quê? Porque os sentidos já nos enganaram no passado. A letra B diz o seguinte, entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Galera, nunca é desnecessário suspeitar em filosofia. Filosofia é o lugar da suspeita, filosofia é o lugar do questionamento, é o lugar de você levantar questões. E é por isso que o Descartes vai se tornar um dos grandes teóricos da metodologia científica, porque ele acha que a melhor maneira de encontrar a verdade é se questionando, porque às vezes a gente toma algumas coisas por certas, quando na verdade elas são equivocadas. A letra C diz o seguinte, são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Gênese, né, é o início, o surgimento, o nascimento do conhecimento. Só que o problema dessa alternativa está no criticismo. Na verdade, o criticismo é a corrente de um outro cara, de um alemão, chamado Immanuel Kant, certo? Sim. O Kant é que vai escrever 3 críticas, a crítica da razão pura, crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. Por isso que a teoria dele é conhecida como criticismo. Então essa alternativa daí está falando de outro autor. A letra D fala pra gente, concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Não. Na verdade, quem diz que o conhecimento humano é impossível são os céticos, certo?
Eu digo que alguém é cético quando ele desconfia de alguma coisa, quando ele duvida de alguma coisa e, portanto, diz que aquilo é impossível. Nem o Descartes, nem o Hume são considerados céticos a esse ponto, de achar que ninguém pode chegar ao conhecimento. O Hume ele é considerado cético em alguns aspectos, mas não cético de maneira geral. Então, só sobrou a letra E, vamos conferir. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Perfeito, por quê? No primeiro texto, né, nas Meditações Metafísicas do Descartes, os sentidos, né, eles são fonte de dúvida, fonte de ilusão, fonte de engano, e não devemos confiar neles. E no segundo texto, é justamente os sentidos que determinam se uma ideia é verdadeira ou se é uma ideia falsa, ilusória e, portanto, equivocada. Perfeito. Então, resposta é a letra E. Exatamente, a letra E. Bom, e para a galera que quer se aprofundar em René Descartes e David Hume? Olha, se vocês quiserem se aprofundar, vocês teriam que saber, por exemplo, que o David Hume, ele é um autor empirista e que, portanto, ele não está sozinho nessa corrente, mas existem outros autores empiristas com ele. Certo. De maneira geral, o que o Hume quer defender? Ele quer defender que algumas das nossas ideias não parecem ter vindo dos sentidos. E já que ele é um empirista, essas ideias parecem falsas. Mas qual a ideia que ele vai defender que parece que não veio dos sentidos? Ele vai dizer que é a ideia de causa e efeito. A ideia de causa e efeito, ela relaciona dois eventos. Certo. Por exemplo, se eu bater palma, eu produzo esse som, certo? A palma é a causa, o som é o efeito. Para o David Hume, essa conexão de causa e efeito não é fruto da experiência. Para o David Hume, isso é, na verdade, uma ilusão. E eu não posso ter certeza de que a próxima vez que eu bater palma, eu vou produzir o mesmo som. Fala um pouco mais, então, de Descartes. Você falou Descartes. um pouco mais do Hume. Claro, Descartes. o Descartes ele foi um grande matemático e ele adora a matemática como um método. Ele acha que a gente tem que tentar aplicar esse método matemático, esse método geométrico, na ciência, na filosofia. E a tentativa dele, inclusive, é formular um método capaz de encontrar esse tipo de conhecimento. E é engraçado que, assim, o Descartes está querendo vencer os céticos, né? Os céticos, na época do Descartes, eles estavam ganhando muita força dentro da academia e o ceticismo defende que não é possível alcançar o conhecimento. Como é que o Descartes vai ganhar dos céticos? Ele vai tentar criar um método para comprovar que é sim possível encontrar uma certeza absoluta, uma certeza que não pode ser colocada em dúvida, que seria uma certeza evidente. E aí ele vai criar o discurso do método, onde ele vai tentar explicar qual é o método ideal para se alcançar a verdade. Professor, no primeiro bloco a gente falou sobre a natureza do conhecimento humano. Agora a gente fala de Revolução Copernicana. O que é isso? É até difícil de falar, professor. Ó, mas uma coisa tem a ver com a outra. A Revolução Copernicana, ela também está falando do conhecimento, certo? Mas a Revolução Copernicana aqui não é de Copérnico. É, na verdade, uma analogia. Quem vai tratar dessa Revolução Copernicana é o filósofo chamado Immanuel Kant, que a gente viu que estava aparecendo no criticismo na outra questão. Então, ele acha que, assim como o Copérnico revolucionou a astronomia, dizendo que a Terra não era o centro do universo e o Sol não girava em torno dela, mas o contrário, de que o Sol era o centro do nosso sistema e que a Terra gira em torno dele, o Kant ele também quer fazer esse tipo de revolução. Uma revolução de paradigma, que é o que a gente chama. Uma revolução na maneira como a gente entende o conhecimento. A ideia é a seguinte, vamos lá. Como é que se dá o conhecimento para os empiristas? Por exemplo, esse objeto aqui, ele envia para os meus olhos a imagem dele. Ele envia o cinza, as cores do lápis, o formato dele, certo? E eu só recebo isso. Eu sou impactado por essa imagem. Essa é a visão dos empiristas. Certo. A visão dos racionalistas é de que eu estou percebendo um monte de cores confusas e que a minha mente delimita. Olha, não, esse cinza é o porta-lápis e o resto é a mesa. Então é a minha mente que tem o trabalho de decodificar essa informação confusa, caótica, que chega até os meus sentidos. Então, sempre a visão do conhecimento era de que o objeto tinha a importância maior. E eu estava tentando compreender esse objeto. O Kant diz que o ponto importante é o ser humano. É como que a gente conhece. Quais são os nossos modos de conhecer o objeto e não o objeto nele mesmo. Então, a Revolução Copernicana é o seguinte, a gente não vai mais tentar entender o objeto. A gente vai entender como nós buscamos compreender o objeto. Como nós chegamos ao conhecimento do objeto. É impressão minha, isso tudo tem a ver, muito a ver com o que a gente viu no bloco anterior. Tem muito a ver, sim. A discussão do Kant é justamente a conclusão
dessa disputa entre racionalistas de um lado e empiristas do outro. E Kant vai falar, calma, gente, calma, um pouco dos dois, um pouco de sentidos e um pouco de racionalidade para a gente obter o conhecimento. Show de bola. Então, partiu questão? Bora lá. Tá aí na tela a questão 36 do Enem de 2013, caderno azul, primeira aplicação. Esse é um texto daquele livro famoso do Kant, A Crítica da Razão Pura. É a crítica em que ele está tratando justamente do conhecimento. E o texto diz assim, até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Ele está falando justamente aquilo que eu tentei mostrar com o estojo, com o porta-lápis. Certo. Ou seja, a gente se preocupou na história da filosofia em entender como era o objeto e não entender como nós passamos a conhecer. A pergunta do Kant é o seguinte, quais são os pressupostos do ser humano para que ele possa conhecer? E aí ele vai dizer que é um pouco dos sentidos e a gente também precisa da nossa razão. Porque se a gente não tivesse a razão, a gente seria como os animais, que não refletem, mas percebem o mundo à sua volta. E se a gente só tivesse a razão e não tivesse os sentidos, talvez a gente fosse como uma espécie de computador, que você não pode colocar nenhuma informação nele, porque as informações vêm de fora e ele não tem contato com o lado de fora. A pergunta, então, diz assim, o trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que, ou seja, ele está falando implicitamente do empirismo e do racionalismo, que a gente viu na questão anterior. Então, a letra A, ela diz assim pra gente, essas duas posições que se confrontam, elas assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Sim, até certo sentido, elas assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Afinal de contas, o racionalismo dá a primazia, né, a importância na razão, e os empiristas nos sentidos. A letra B diz que defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Não, de maneira nenhuma, a gente viu isso até na questão anterior, esses filósofos não são céticos. A letra C diz que eles revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Só que quem diz isso, da interdependência entre os dados da experiência e a reflexão, é o Kant. E a pergunta aqui é sobre as duas posições que estão se confrontando. Entendi. Então, essa alternativa ela seria boa para falar do Kant, mas não das duas posições se confrontando. Letra D. Apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Essa até pode ser boa. O problema é que, quando a gente fala da primazia das ideias, a gente esquece um pouco dos sentidos. E aí a gente está deixando de lado os empiristas. Vamos ver se tem uma alternativa melhor, né? Vamos dar uma olhada na letra E. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento, e são ambas recusadas pelo Kant. Olha, elas não são recusadas pelo Kant na sua integralidade. Pelo contrário, o Kant ele vai tentar juntar essas partes, juntar o empirismo e o racionalismo. Ora, então a gente tem que ver qual é a melhor resposta dessas aí. Onde é que a gente vê duas posições filosóficas se confrontando? Eu acredito que a melhor alternativa daí seja a letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Afinal de contas, a natureza do conhecimento para um é os sentidos e para outro é a razão. Professor, ler a fonte desse texto pode ajudar muito, tá certo? Certamente, ó. Crítica da Razão Pura, se você já conhece um pouco do Kant, você sabe que é o texto em que ele está falando sobre o conhecimento. Ora, é no conhecimento que o Kant vai operar essa revolução copernicana, porque ele vai mudar o paradigma. Agora, o objetivo central não é entender o objeto. O objetivo central é entender o ser humano. Como que o ser humano conhece? Quais são os métodos que o ser humano usa para conhecer? Professor, a gente pode falar um pouquinho mais sobre Kant? O Kant ele vai tentar realizar essa síntese, certo? A gente também chama essa revolução copernicana de síntese kantiana. Por que síntese? Síntese é a união. E o que ele está unindo? Ele está unindo racionalismo
em empirismo. Ele tem umas especificidades bem curiosas. Por exemplo, ele nunca saiu do lugar em que ele nasceu. Ele nasce na cidade de Königsberg, na Alemanha, e ele vive lá até o resto da vida. E as pessoas dizem que ele era tão sistemático, mas tão sistemático, que você podia acertar o seu relógio pelo horário em que ele fazia uma caminhada matinal. E essas 3 críticas, eu imagino que elas são... Você já viu o tamanho de uma crítica da razão pura? Não, enorme, né? É um negócio enorme. E eu acho que ele deve ter passado todos esses anos lá em Königsberg escrevendo isso. E caminhando de manhã, porque ele não podia fazer mais nada. O que é até curioso, né? Por ele ser tão metódico, poderia tendenciar para a razão, né? Como é que é isso? Sim, a ideia dele é um pouco mais pro lado da razão. A gente diz que é um idealismo, certo? Uhum. Mas, no geral, a gente também entende que ele não nega a participação dos sentidos, sabe? Enquanto que para Descartes os sentidos são fonte de ilusão e se eles já te enganaram uma vez, eles vão te enganar de novo, pro Kant não. Os sentidos, eles são fundamentais pro conhecimento, certo? Dentro do empirismo, a gente acredita que todas as ideias têm que ser formuladas pelos sentidos. Então, você não conseguiria formular a ideia de, sei lá, qual o sabor de carne de capivara. Porque por mais que eu tente te descrever como é, sei lá, alguma carne que você nunca provou, eu não vou conseguir explicar isso. E hoje, na janela do Enem, Tamires Mauriz, direto de Petrópolis. Olá, Tamires, tudo bem? Bem-vinda à Hora do Enem. Oi, tudo bem? Obrigada. Tamires, fiquei sabendo que você ficou um pouco nervosa na hora da prova. Queria que você contasse um pouco da história sua, né? Porque você também ficou indecisa do que fazer na hora do Enem. Isso, acabei ficando muito nervosa e indecisa. Eu acho que, assim, são tantas possibilidades, sabe? Eu sempre gostei de tudo, sempre gostei de várias matérias, me identificava mais com umas ou outras, mas sempre gostei muito de tudo, sabe? Então foi muito difícil, assim, acabar escolhendo. E na hora a gente acaba ficando nervoso mesmo, né? Porque a gente tá lá e a gente às vezes acha que a nossa vida mesmo vai depender de tudo isso, e aí é um pouquinho complicado, né? Você foi tremendo na hora da prova. Chegou lá, o que te fez acalmar e fazer uma boa prova? Acho que assim, eu cheguei, aí eu respirei, tentei ficar mais tranquila mesmo. Eu sabia o que eu tinha que fazer, já tinha feito 1 milhão de simulados, estudava pra caramba. E eu cheguei lá, olhei para aquilo e eu já estava familiarizada, né? Então eu só fui lá e fiz. Entendi. E hoje você passou para a física. Isso. Passou de primeira. De primeira. Muito bom. Tamires, deixa uma mensagem para quem está te assistindo agora e que vai fazer a prova esse ano. Só assim, tentar ao máximo não ficar nervoso. A gente sabe que é muito difícil, mas tentar não deixar a ansiedade percorrer. E se também não der certo um ano, sempre vai ter o próximo ano e vai ficar tudo bem. E é isso. Com certeza, é isso. Tamires, quero te agradecer demais pela presença aqui no programa. Quero te desejar muito mais sucesso para a sua vida e para o seu futuro, ok? Obrigada! Obrigada pela oportunidade. Gente, essa é a Tamires, direto de Petrópolis, aqui para o Janela do Enem. E chegamos ao final de mais um programa, unindo conteúdo, orientação, dicas e muito apoio para você. A Hora do Enem permanece ao seu lado. Estamos aqui segurando a sua mão e te conduzindo para um futuro melhor. Faça a sua parte, porque nós acreditamos em você e no seu potencial. Estamos também com o nosso WhatsApp da Hora do Enem, para você dar sugestões, tirar dúvidas e participar conosco na Janela do Enem. Nós queremos te ver e contar a sua história aqui na telinha da TV Escola. Será uma honra receber vocês. Marque a gente também nas redes sociais com a hashtag Hora do Enem. E para maiores informações sobre o nosso curso intensivo multiplataforma, acesse o site www.horadoenem.org.br e siga em frente, porque é preciso recuperar o tempo perdido. É hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie em você, continue firme, acredite. Lembre-se, estamos sempre conectados e cada vez mais juntos, pois essa é a sua hora, a Hora do Enem. Quero aproveitar e desejar um feliz Dia das Mães para você. Um beijo e até semana que vem. Curta também a nossa maratona, que é no final de semana.
Um beijo, tchau, tchau!